Fala galera, eu sou Alberto Mota, esse é o canal Caiu na Química e hoje nós vamos continuar aí falando sobre o livro do Clayden, um livro que na minha opinião é um dos melhores livros de Química Orgânica aí que tem para o ensino de Química Orgânica. Se você não conhece o canal, se inscreva, ative os sininhos, eu estou sempre postando toda semana vídeos sobre ciências, química em geral. Muito obrigado se você já é inscrito e bora pro vídeo! Galera, então vamos lá começar a falar de setas curvas para indicar reações orgânicas, né? Quando nós falamos de setas curvas, nós estamos falando de caminho do par de elétron durante uma reação química. Normalmente ele vai mostrar aí, ó, esse par de elétron indo de um orbital dito preenchido, né, onde tem elétrons, para um orbital vazio. Se nós formos falar lá em nucleófilo e eletrófilo, ele vai do nucleófilo, que tem fome por núcleo, que vai procurar átomos com cargas mais positivas, cargas parciais ou cargas formais mesmo. Ele vai procurar, então, o eletrófilo, que vai ser o átomo que quer esses elétrons aí. Olha nesse exemplo aqui, a hidroxila, né? Uma hidroxila, um H- aqui. A seta curva, deixa eu dar o zoom. A seta curva ela está indicando então aqui, ó, o caminho desse par de elétrons indicado por essa carga negativa para formar essa nova ligação com o hidrogênio próton que está aqui. Então aqui é um nucleófilo, porque ele tem fome por um núcleo, e aqui é um eletrófilo que tem fome pelo elétron daquele nucleófilo lá, tá? Um outro exemplo aqui que a gente pode ver, ó, é o dietil éter atuando como um nucleófilo, então ele vai atacar o BF3. A seta curva aqui agora não indica uma carga negativa, ela indica o par de elétrons livres do oxigênio. Atacou lá, formou uma nova ligação sigma. Repare, isso daqui é importante. Eu vou falar e daqui a pouco vai ter um slide mais na frente que eu vou repetir isso, mas as cargas elas sempre são mantidas quando nós fazemos uma reação química. Lembra sempre disso. Aqui é um exemplo bem assim, um pouco diferente, mas ó, nos reagentes nós não tínhamos nenhuma carga. Nos produtos nós temos uma carga positiva e uma carga negativa, e uma carga positiva com uma carga negativa, a gente sabe que a gente fica com a carga nula, essa carga continua nula aí, tá? Então lembra sempre disso, que as cargas são mantidas durante as reações químicas. Olha lá, quando o nucleófilo ele ataca um orbital antiligante da ligação fraca entre os outros átomos, são necessárias duas setas. A maioria das reações orgânicas você vai usar mais de uma seta. Então olha aqui, ó, quando a gente fala aqui, ó, de metilsulfito atacando a substância bromo, né? Em inglês ele escreve muito aí bromine, mas é Br2. A gente precisa de uma seta para indicar esse ataque do par de elétrons do enxofre ao bromo. E uma outra seta para indicar essa movimentação do par. Repara que nós estamos sempre falando de setas curvas, nós estamos falando do parzinho de elétron. A gente vai indicar essa seta curva indo para o outro bromo lá da ligação. Então esse bromo aqui, eu vou grifar ele. Ele fica com uma carga negativa, porque ele agora está com um elétron a mais, né? Porque ele ficou com os dois elétrons da ligação. E é formada uma nova ligação aqui, ó, uma nova ligação sigma, com o enxofre adquirindo uma carga positiva. Novamente, uma carga positiva com uma carga negativa aqui, nós ficamos nos reagentes com uma carga nula. Né? Nos reagentes não, nos produtos com uma carga nula. Então a carga é mantida. Se antes aqui era nulo, aqui agora também vai ser nulo. Tudo bem? Eu vou dar outros exemplos ali mais para frente. Então, outro ponto aí importante quando nós falamos de seta curva é que você pode fazer a seta curva na direção que você quiser. Aqui tem um exemplo então, para baixo, né? A seta curva uma para baixo e outra para cima aqui. Aqui, da amônia atacando o ácido bromídrico, né? Então ela ataca o hidrogênio. O hidrogênio nesse ácido aqui, ele tem uma carga parcial positiva muito maior do que o bromo, porque o bromo é muito mais eletronegativo. Então, o parzinho de elétron ele vai atacar esse hidrogênio, vai ficar com esse hidrogênio para ele, olha aqui, ó. O hidrogênio agora pertence ao nitrogênio. O nitrogênio, ele fica com uma carga positiva, né? Se nós fizermos a contagem do elétron, por quê? Porque essa ligação é como se fosse uma ligação aqui
a gente fala que é uma ligação dativa, né? Não uso muito esse termo, mas é uma ligação tipo dativa. E o BR fica com a carga negativa lá. Pode ser para esse lado, pode ser a seta colocar os reagentes também na outra direção. Não tem problema, você vai colocar da maneira com que você quiser, tá? Então, se a gente for resumir esse ponto de seta curva, as setas curvas aí, elas representam aí uma carga negativa, como a gente viu do OH-, um par de elétrons, como a gente viu lá do oxigênio, do enxofre e do nitrogênio, ou também ela pode representar uma ligação, quando a gente viu aí a relação ali, né? O bromo ligado a um outro bromo, que há essa movimentação. Então ela está indicando aqui, ó, nesse caso ela está indicando uma ligação química, tá bom? Como nós falamos aí, como eu falei que ia falar novamente, a carga é sempre conservada durante a reação. Então olha aí, ó, quando a gente observa essa reação aqui, né, do um H3O+, do íon hidrônio, né, com uma amônia, a gente vê que o par de elétrons do nitrogênio, deixa eu dar o zoom lá, o parzinho de elétron do nitrogênio, ele vai atacar um próton aí, vai ser quebrada essa ligação simples que vai voltar para o oxigênio aqui, né? Vai voltar para o oxigênio como um par de elétron, ele estava positivo, ele vai ficar nulo, e agora o nitrogênio ele vai ficar positivo nesse caso aqui. Se nós formos ver o balanço de carga de uma reação dessa, era positivo aqui, né? A gente tinha um positivo e tinha uma carga nula, e aqui continuou positivo. Uma dúvida que pode ter surgido, e que até o livro traz aí, que é uma dúvida legal, é o seguinte, por que não são formadas, por que não é formada aqui, né? Nesse caso aqui que ele está até indicando, mais uma ligação com um átomo de oxigênio nesse caso? Por que a gente não fica como se fosse com esse composto aqui, oxigênio e nitrogênio, os 3 hidrogênios aqui, e o oxigênio com os 3 hidrogênios lá? Gente, primeira coisa aqui, primeira e única coisa na verdade, porque não é formado isso, né? Quando nós observamos o oxigênio, esse íon hidrônio aí, ele vem aqui da água, né? Vamos desenhar a água aqui, que ela vai ter 2 parezinhos de elétrons, né? E a gente, se contar, nós vamos ter, deixa eu mudar a corzinha da caneta até aqui para já ficar melhor, ó. A gente tem aqui, ó, 2, 4, 6, 8 elétrons no oxigênio, já está com a regra do octeto completa aí. Ele vai usar esses 2 parezinhos aqui para fazer o quê? Para fazer uma nova ligação. Deixa eu apagar e fazer essa ligação aqui para vocês verem. Eu acho que isso é um ponto importante aqui. Ele vai fazer essa nova ligação. Vai fazer uma ligação com o hidrogênio e vai ficar H3O+. Justamente porque ele fez uma ligação igual aquela que a gente falou, uma ligação dativa. Depois, qualquer coisa, eu faço um vídeo explicando como que a gente vê essas cargas nos átomos. É uma maneira muito fácil, uma quantia muito fácil. Mas se nós continuarmos olhando aqui, ó, ele continua tendo 8 elétrons na camada de valência. Esse parzinho de elétron aqui, ele não é mostrado aqui nessa representação, mas ela está aqui, então o oxigênio ele já está com 8 elétrons na camada de valência, então ele não poderia fazer mais uma ligação sigma e ficar com 10 elétrons. O oxigênio ele não possui orbital para fazer essas 4 ligações aí, né, e ficar com 10 elétrons, contando aí com o parzinho de elétron. Então toma cuidado com isso, sempre respeite a quantidade de elétrons que cabe nos átomos, normalmente vão ser 8 elétrons aí, tudo bem? A carga é sempre conservada, isso a gente já falou, né? E aqui, ó, é um outro ponto aqui, ó, começa a seta no meio da ligação e leve para o átomo mais eletronegativo. Aqui a gente está observando um ataque de uma hidroxila a uma carbonila, então a carga negativa ataca a carbonila, a ligação π é quebrada, a ligação π apenas é quebrada, e sobra a ligação sigma ali com a carga negativa. Aqui sim, houve a formação de uma nova ligação sigma aqui, tá? E a ligação é mantida na hidroxila, lá a carga negativa é mantida na hidroxila. Então aqui você tinha no total uma carga negativa, aqui você continua tendo uma carga negativa aí. Agora vamos ver a situação de ligações π como nucleófilos. Nós falamos disso, né, na aula passada, quando falou da primeira parte do capítulo 5 do Kleiden. Eu vou deixar até aí em cima, na descrição, no card ali em cima, essa primeira parte para quem não assistiu.
Então a ligação π do carbono-carbono vai ser o HOMO do nucleófilo. A gente sabe que normalmente a gente age o HOMO do nucleófilo com quem? Com o LUMO do eletrófilo. Eletrófilo e nucleófilo, vou deixar nucleófilo aqui, tá? Então ele que vai atacar o LUMO do nucleófilo. Então quando a gente fala da ligação π aí, a ligação π ela vai ter esse papel de ser o HOMO. Repara que também a carga geral é conservada, tá? Havendo aí um carbocátion e um ânion. De novo, tem um positivo com negativo. Qual a carga aqui dos produtos? Vai ser uma carga nula, né? Uma vez que ela está cancelando um positivo com negativo. Toma cuidado porque fala assim, aqui não tem nenhuma carga e aqui tem, mas elas estão se anulando aí nesse caso. Tá? Então a dupla age como um nucleófilo, quis pegar o próton aqui do ácido bromídrico e o bromo ficou com um par de elétron, ficou negativinho lá. É formado uma nova ligação e formado aí um carbocátion. Por quê? Porque se nós lembrarmos, esse carbono aqui, que é esse daqui que está indicado aqui, ó, ele continuou fazendo as ligações que ele estava fazendo lá, e esse outro carbono aqui fez uma ligação a menos, né? Ele vai ficar com uma ligação a menos, porque ele tinha uma dupla ligação, agora ele só tem uma ligação simples. Lembra que nessa representação aqui também, os hidrogênios eles estão aí ocultos, tudo bem? Cuidado, o livro fala isso também, e é importante, cuidado com a posição que você coloca os reagentes para você fazer essas certas curvas, para você não se confundir. Então aqui ele dá um exemplo daquela mesma reação que a gente observou ali, ó. Só que agora certas curvas elas estão como? Elas estão um pouco erradas aí, né? Ó, a seta sai lá de trás e vem atacar o hidrogênio, e esse hidrogênio vem lá para o lado lá. Às vezes, se você não tem experiência, para quem já tem experiência, isso aí não seria um ponto muito grave assim, mas para quem não tem experiência, isso pode gerar uma bela confusão, tá? Então, não façam isso. Sempre tenta deixar bem bonitinho. E para quem tem menos experiência ainda, pode começar a fazer isso aqui, ó, passar a seta curva em cima do átomo que irá fazer a nova ligação. Tá vendo aqui, ó, que a dupla ligação, a seta sai da dupla, é a ligação π atuando como um HOMO, e a nova ligação vai ser formada neste carbono, não nesse daqui. Foi formada essa nova ligação neste carbono, que é esse carbono aqui, que eu estou apontando aqui, né, sendo representado. Tudo bem? Então, é uma maneira também que pode ser legal de se fazer aí, passando pela ligação. E esse daqui não é o produto final, né? Quando é formado essas duas espécies aqui em solução, o próprio bromo aí, ó, o bromo ele vai atacar esse carbocátion e vai formar, né, esse composto com uma ligação com um bromo aí. Tudo bem? E aí sim, esse é o produto final. Se a gente olhar aqui está nulo, toda a reação, a carga geral vai ser nula nesse caso aí, tá? Ligação sigma aqui, ó, saindo de uma ligação S aqui, desculpa, eu só esqueci de mudar, uma ligação sigma para formar uma nova ligação com eletrófilo, né? Agora a gente está vendo ligação sigma como nucleófilo, também existe esse tipo aí, como por exemplo a reação do boro hidreto de sódio com o composto carbonílico. Gente, a maioria das vezes, isso é uma dica, tá? Que vocês verem, nossa, que letra feia, deixa eu apagar um pouquinho aqui só para arrumar. A maioria das vezes que vocês verem, vamos lá, opção de ponteiro, eu fico piscando aqui, né? Não tem problema não. A maioria das vezes que vocês verem aí, ó, C-O, tá? Isso daqui vai chamar elétron para essa parte aqui da molécula aqui, ó. Deixa eu colocar aqui coloridinho. Para essa parte aqui da molécula aqui, ó, vai ser muito, essa parte ela é eletrófila. Por que ela é eletrófila? Porque o oxigênio ele puxa a densidade eletrônica e esse carbono ele fica deficiente de elétron. Então ele tem uma carga densidade positiva, uma densidade de carga positiva aí. Por isso ele é eletrófilo, ele tem fome por elétrons. E por isso a gente vai ver sempre esses ataques. Olha aí, os pares de elétrons atacando esse carbono dessa carbonila aí. É formada uma nova ligação. Olha a nova ligação sendo formada aqui, ó. Então essa foi a nova ligação formada. E
um parzinho de elétron da ligação π volta para o oxigênio e ele fica com a carguinha negativa aí e forma o borohidreto aqui, né? Nesse caso aqui, esse BH3 fica ali quietinho. Olha lá, aconteceu essa reação. Essa reação, como ela vai acontecer em água, né? O ânion gerado, ele pode, esse O- aqui, ele pode, agora ele vai agir como o quê? Como um nucleófilo. Ele vai querer pegar um próton aqui, da água, olha a água aqui, e vai formar uma hidroxila ali em solução. Vai remover um próton da água e vai formar, então, esse álcool aqui. Então, repara que a gente saiu de uma formação, nós possuíamos uma cetona, e agora a gente tem aí um álcool, né? Uma reação aí simples e de boa de mostrar as setas curvas funcionando. Então, as setas, lembra que elas estão indicando o caminho dos elétrons aí pela reação, tá? Então, quando a gente for desenhar o nosso próprio mecanismo, tem aí dois pontos importantes que a gente tem que seguir. Primeiro, identificar quais ligações serão formadas e quebradas quando você vê uma reação em si. Qual molécula é o nucleófilo e qual vai ser o eletrófilo. Olha esse exemplo aqui que a gente tem, né? Iodeto de metila com trifenilfosfina. Está formando aqui uma metila ligada ao trifenilfosfina e um iodeto com carga lá, né? Um íon iodeto nessa reação aí, um ânion, né? Vamos primeiro pensar aqui nesses dois reagentes. O que está acontecendo? Olha essa metila. A metila aqui, ó, ela está saindo da ligação com o iodo e está indo para uma ligação com o fósforo, né? Está saindo, ela sai e vai formar uma ligação com esse daqui. Quem vai ser o nucleófilo? Pensa, gente, o iodo, ele é eletronegativo, ele vai puxar a densidade eletrônica para ele lá, né? Então, se ele vai puxar, esse H3 aqui ele vai ficar meio positivo ali e vai abrir espaço para quem? Para o parzinho de elétron do fósforo atacar essa metila no carbono lá, formando uma nova ligação, né? Se eu não me engano, eu coloquei essa ligação aqui. Aí, ó, formando uma nova ligação. Depois eu apago esse pontinho aqui, não é muito importante, não vai gerar nenhuma confusão. Formando uma nova ligação, né? E vai ficar o iodeto. Então aqui, quem era o nucleófilo? Era o trifenilfosfina, nucleófilo. E o eletrófilo aqui vai ser o iodeto de metila. Tudo bem? Cuidado aí, ó. Como a gente falou lá na questão do oxigênio, né? Sempre respeitem a regra do octeto, na maioria das vezes aí, ó, boro, carbono, o que o livro até traz? Boro, carbono, nitrogênio e oxigênio nunca fazem mais do que 4 ligações. Se você for fazer uma nova ligação com átomos sem carga de hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio, você precisa quebrar uma outra ligação no mesmo ponto aí, tudo bem? Então é o caso que está acontecendo aqui, ó. Essa ligação aqui, quando acontece o ataque do par de elétron ao carbono, essa ligação ela é formada, mas essa ligação tem que sair. Porque senão a gente fica, olha aqui, quantas ligações o carbono está fazendo? 1, 2, 3, 4, 5. Seria como se ele tivesse 10 elétrons na camada de valência. E o carbono não tem orbitais para fazer essas ligações aí. Tá bom? Normalmente na vida, a gente vai começar depois, quando for falar de outros capítulos do Claydon, a complicar um pouco mais isso daí, mas a gente vai ter mecanismos que têm muito mais passos do que apenas um passo aí. Então esse aqui é um exemplo, né? Que a gente usa um aldeído para reagir com cianeto de sódio em água, para formar aí esse composto contendo uma ligação CN ali, um cianeto no próprio composto aí, tá? Aqui é um conhecimento prévio que a pessoa tem que ter, que o quê? Que o cianeto de sódio é um sólido iônico. Quando você diluir o NaCN em água, quando você colocar ele em água, ele vai formar Na+, é a mesma coisa como se fosse diluir, né, um cloreto de sódio lá, ele vai formar o íon cianeto, o ânion cianeto. E é isso que a gente quer, né, o íon cianeto. Esse íon cianeto aí que vai ser o nucleófilo da reação. E ele está atacando quem, gente? Ele vai atacar a sua carbonila lá, vai atacar o seu C-dupla-O. Olha ele aqui atacando a carga negativa dele, o par de elétron aqui do carbono, atacando
a carbonila subindo aí, vamos dar o zoom, né? Subindo aqui o parzinho de elétron para o oxigênio, que vai ficar negativo. Vai ser formada uma nova ligação aqui e vai ficar esse hidroxila aqui. Ficou esse hidroxila, quem que a gente tem na nossa reação aqui, ó? Nós temos nessa reação água. Vai ser o mesmo esquema passado que a gente fez, que vai acontecer o que agora? Ó, esse oxigênio negativo vai agir como um nucleófilo, vai pegar um próton da água aqui, vai voltar e vai formar uma hidroxila ali em solução aqui, ó. Ele não mostrou hidroxila em solução, mas formou esse álcool aqui e um OH- que vai ficar lá em solução, né? A solução vai ficar com OH- lá. Se a gente fosse ver o balanço de carga, quando você colocou na solução, entrou CN- e saiu o OH-. Então, no final também você não criou e nem destruiu nenhum tipo de carga aí. Tá tudo bem, tá? Um exemplo mais difícil aí, ó, a reação de álcool primário convertido em éteres simétricos em solução ácida. Então, olha aí, quando nós temos uma solução ácida, esse ácido está sendo indicado aí como esse próton, a gente vai ter a formação desse dietiléter. Isso daqui é um problema, gente, que sempre quando eu faço orgânica, eu não sei se acontece com vocês, mas eu caio nessa armadilhazinha aí, vocês vão ver o que acontece. Então, primeiro ponto dessa reação, para essa reação de um etanol se transformar num dietiléter aqui, então vai ser o oxigênio atacar esse próton, né? Virou um íon oxônio aí, virou um oxigênio positivo, e agora tem essa opção, e às vezes é a opção que a gente faz sem querer, né? Qual é a opção? Como ele atacou, pode vir aqui, ó, um outro álcool que estava ali, com o seu parzinho de elétron, atacar esse hidrogênio aqui. Só que qual que vai ser o problema? O que vai ser formado? Vai ser formado novamente os mesmos... Opa! Espera aí que não é o zoom que eu queria dar, não. Vão ser formados aí, ó. Vamos supor que esse daqui atacou esse hidrogênio. Vai ficar o quê? Vai ficar ele agora com o hidrogênio e com a carga positiva. Exatamente o que a gente já tinha ali, né? Então, mesma coisa ia acontecer da mesma maneira. Você ia voltar ali. Você ia ficar, então, aí vinha o outro álcool e atacava aquilo ali, e você não ia sair desse íon oxônio. Quando isso daí acontecer, né, o que você pode pensar em fazer e ajuda muito? Tenta atacar o outro átomo que está ligado ali, né? Então, nesse caso aqui, formou o íon oxônio, ó, houve a formação dele aqui, e agora o álcool está atacando quem? O álcool ele está atacando este carbono que está aqui. Olha a seta curva lá, ó. Então, e aqui o livro fala, né, os elétrons eles estão entrando na ligação sigma-antiligante da ligação CO, né, e tirando uma água ali daquele caso. Olha lá, quando ele ataca, né, o par de elétron desse oxigênio do álcool ataca esse carbono aqui, essa ligação aqui ela é quebrada. Lembra que o carbono ele não pode fazer mais do que 4 ligações. Aqui pode parecer que está tendo 2 ligações, não confunda aí, porque nós temos aqui aqueles hidrogênios que não estão aparecendo, tá? Normalmente na orgânica a gente não desenha os hidrogênios para ficar mais fácil de você ver a reação. Saiu uma molécula de água lá, e agora quem é o oxônio que está aqui, ó, é esse H+, aqui, ó. É esse OH aqui, que seria esse cara aqui. Deixa eu até grifar ele aqui, ó. Né? Essa ligação é quebrada para esse oxigênio voltar a ficar com a sua carga e voltar a formar o dietiléter e voltar a formar o H+ em solução. Então o H+, o ácido, ele é como se fosse aí um catalisador dessa reação. Se você pegar um álcool então e colocar em ácido, pode ser às vezes que ele forme então um éter simétrico aí desse álcool, justamente por fazer essa reação. Tudo bem? Agora se você assistiu até aqui, uma coisa que você pode fazer é o seguinte: pause o vídeo. O livro até pede isso aí, para você não virar a página. Eu vou pedir para você pausar o vídeo e tentar resolver esta reação que está acontecendo aí, olhando primeiro esses pontos, né? Quais ligação é quebrada e qual ligação é formada. Então, pausa o vídeo agora, eu vou dar 2 segundos só para dar tempo de pausar o vídeo e tenta resolver essa reação no seu caderno.
Se você não está conseguindo resolver, mais uma dica aí, né? Primeiro ponto aí, qual ligação é quebrada e qual é formada? Essa ligação hidrogênio e enxofre aqui, ela é a ligação quebrada. Essa ligação do oxigênio cíclico aí, ela também é quebrada. E é formada uma nova ligação entre este carbono e aquele enxofre lá. Tenta novamente fazer essa reação aí. Vamos agora fazer ela junto. O que acontece, gente? Olha lá, primeiro ponto, a gente tem aqui, ó, hidróxido de sódio. Nós temos nessa reação aqui uma hidroxila livre lá. Então, quando a gente vai desenhar aqui, ó, vou desenhar aqui o HS. 1, 2, 3, 4. Aí vai vir agora aqui. Não está muito bonito desenhado, mas é porque é difícil desenhar na mesinha. A hidroxila do NaOH, deixa eu fazer ela até de outra cor aqui, ó. Ela, roxinha aqui, ó, OH menos, ela vai, ó, pegar esse hidrogênio. Pegou esse hidrogênio, fica a carga em cima daquele enxofre ali. Tudo bem? Então vai formar quem? Vai formar essa nova substância aqui, ó. Enxofre com a carga negativa. Vamos colocar os átomos aqui, né? Nossa, mas ficou feio. Deixa eu apagar. Muito feio. Deixa eu desenhar bonitinho. Olha lá. Agora aqui, muita gente que se estiver vendo o vídeo já consegue chegar até esse ponto. Formou essa carga negativa, o que vai acontecer? Essa própria carga negativa aqui, ó, ela vai vir para onde? Ela vai fazer o quê? Ela vai atacar agora este carbono aqui, ó. E vai fazer essa ligação vir para cá. Agora presta atenção. Quebrou lá e ligou aqui, ele já tem a ligação com carbono, mas vai ficar aqui, vamos numerar, ó. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, ele atacou o carbono 4. 4 que está ligado aqui, estava ligado no oxigênio e quebrou a ligação. Vamos contar como se ele fosse aqui, ó, o 4 aqui, o 3 aqui, o 2 aqui e o 1 aqui. Então ele girou aquilo ali, formou esse composto cíclico. Aqui, se a gente for colocar aqui, ó, o 5 e o oxigênio, tá aqui, ó, o 5 e o oxigênio tá ali, né? Então vai formar esse novo composto. Vamos vir para cá. Vai formar esse composto aí, o enxofre, né? Formando as 5 ligações. E vai ficar quem aqui por enquanto? Vai ficar O menos. Mas lembra, gente, olha nesse comecinho aqui, ó, que o OH roubou um hidrogênio lá. Então a gente tem o que nessa solução? A gente tem aqui uma molécula de água que foi formada lá no início, aqui no início da reação. E ele, esse menos aqui, ele pode, ó, pegar esse oxigênio para formar o produto final ali. Vamos formar o produto final, que vai ser, então, esse cara que a gente formou ali. Então, tem essas setas aí. Repara que a gente usou as setas curvas para montar essa reação. A reação, quando você olha de início, parece difícil, mas quando você vai fazendo, ela vai seguindo sempre um roteirinho ali, tá? Então é isso na aula de hoje que eu queria passar. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Se inscreva no canal, assista outros vídeos aí que eu vou deixar, como no card e no final aí desse nosso vídeo. E é isso aí. Valeu!